Olá, meus queridos, estamos aí mais uma vez, segundo módulo, bênção demais. Vamos caminhar nesse projeto abençoado aí para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Segundo módulo, aprofundando na interpretação através da exegese. Hoje nós vamos entrar um pouquinho mais técnico o assunto, mas é importante para que você compreenda e entenda algumas questões, mas eu quero facilitar para você e vai ser tranquilo, tá bom? Então vem comigo, vamos continuar aqui nesse estudo importante. Como fazer exegese? Tá? Eu não vou me ater muito aqui nesse tema, mas ele é muito importante, pois pensar exegeticamente é a primeira tarefa de um intérprete da Bíblia. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, o que esse texto aqui está querendo dizer? Sabe o que significa esse texto aqui? Você precisa dar um tempo, e a primeira coisa a pensar é o que o autor quis dizer. O que ele quis falar? O que ele quis ensinar? Qual é a lição que ele deixou para que eu e você pudéssemos aprender? Mas antes, que lição ele queria dar para aquele povo lá? Lembra, você não é judeu, você é gentio. Você não está vivendo em Israel. Você não está vivendo nos tempos de Jesus. Então tem algumas falas que são direcionadas ao povo daquela época. É para aquelas pessoas conseguirem entender. É a primeira tarefa que você precisa ter em mente e de maneira clara. É pensar exegeticamente o que o autor quis dizer para aquele público. É a primeira coisa importante que você precisa ter em mente. Por quê? Porque quando um profeta se ergue em Israel, ele não se ergueu para falar para o Brasil. Então, eu preciso entender, primeiramente, qual o sentido, qual a ideia original da mensagem, seus fatores, seus pensamentos, suas intenções iniciais, para que, ao fazer a ponte hermenêutica, você vai entender o que é essa ponte hermenêutica, eu saiba aplicar o texto de maneira certa e séria, evitando falácias e sofismas, quer dizer, evitando engano. Eu preciso sair fora disso. Então, quando um profeta se ergueu em Israel e pronunciou algo a Israel, ele não pronunciou ao Brasil. Ele não pronunciou a mim, Alessandro. Mas ele ensinou alguma coisa. Vamos ver se tem algum princípio por trás ali? Mas para eu chegar nesse princípio, eu preciso entender a intenção dele. Aí, no caso da profecia, a intenção do autor. Nós temos dois autores importantes para entender aí. O Espírito Santo de Deus, que é o grande autor de toda a Escritura, e do profeta local, com aquele problema local. Quer ver um exemplo interessante? Você já parou para fazer um estudo do livro de Oséias? Já parou para pensar em Oséias? Ele era um profeta. A vida dele foi colocada à prova quando Deus virou ali para ele e falou assim, você vai casar com uma mulher que é prostituta. Então, compreendam bem. Isso significa que nós, líderes evangélicos, temos que casar com uma prostituta para mostrar uma lição? Não, de forma alguma. Mas ficou lições para aquele povo naquela época sobre traição, sobre adultério, como o povo adulterava com Deus, como o povo era falso com Deus. Esses princípios que eu trago hoje para cá é que é a ponte hermenêutica. Eu entendi o contexto daquela época, eu compreendi o porquê que o profeta fez o que fez, porquê que Deus deu essa ordem a ele, mas eu também compreendo agora perfeitamente que lição ele queria dar para ficar para a posteridade, para ficar para frente. Então é importante que você compreenda bem isso para o seu crescimento espiritual, tá bom? Então vamos seguir. Como fazer exegese? Uma boa exegese, portanto, é uma leitura mais inteligente da Bíblia, lendo com cuidado e fazendo as perguntas certas ao texto. Um estudo sério de qualquer texto começa com a compreensão de 4 coisas. Então, presta bem atenção. Quando eu quero fazer uma exegese do texto, eu tenho que me acalmar e ler muitas vezes uma porção. Compreender bem essa porção. Compreender bem esse texto. Você tem na Bíblia, e aí fica uma lição também importante, esses subtítulos que tem sobre a Bíblia,
nem todos estão corretos, segundo a exegese do texto. Alguns capítulos e versículos também não estão na posição correta. Eles falharam na união dos fatos. Vou dar um exemplo. Atos, capítulo de número 4. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, abre aí a sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 4, versículo de número... Deixa eu ver aqui certinho. Isso. 32 em diante. Já anota no cantinho aí e depois você vai ler com calma o que eu vou te dizer. Atos 4, 32 começa assim. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo que possuía lhes era comum. E aí começa a narrar e dizer que a multidão pegava, vendia o que tinha e colocava no pé dos apóstolos. No final do capítulo 4, versículo 36, você tem a oferta de Barnabé. E aí fala, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. E aí ele fala, vendeu, né, um campo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então você percebe, olha, caminha o raciocínio comigo. Primeiro, a multidão. Depois, agora deu um exemplo positivo, José. Agora vamos para o exemplo negativo. Entretanto, capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, que tinha uma mulher com o nome de Safira, o resto da história você já conhece. Ele vendeu, mas ele não colocou aos pés dos apóstolos e mentiu ao Espírito Santo de Deus e sofreu uma disciplina firme, muito firme. Né? O que eu quero dizer a você com isso? O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que começa no versículo 32, ele tinha que terminar no final da história de Ananias e Safira. Ele não tinha que ter os 5 no meio, porque a história é uma só. A multidão era obediente e colocava no pé dos apóstolos. Barnabé era obediente e colocava o dinheiro no pé dos apóstolos. Ananias e Safira não foram obedientes, não colocaram no pé dos apóstolos e mentiram. Então é uma história só. Então, estude isso mais a fundo para você compreender. Então, os versículos e os capítulos podem estar em posição errada e te atrapalhar também no entendimento, né, de alguma história, de alguma compreensão mais completa do texto. Tá bom? Isso é exegese, é aprofundamento inteligente. Mas, como eu disse aí, 4 coisas são importantes para a compreensão, para iniciar uma exegese. Então, primeiro, o contexto histórico do texto. Você já leu alguma coisa sobre o século I? Conhece a história que está por trás do século I? Te aconselho a ler Jerusalém nos tempos de Jesus, de Joaquim Jeremias. Livro excelente, você encontra na internet para comprar. É um livro maravilhoso que vai te ajudar a compreender o pano de fundo do que acontecia. Mas também há livros como a enciclopédia que eu falei, os manuais bíblicos que vão te ajudar, o dicionário bíblico que vão te ajudar para compreender a história por trás. Como é que funcionava o Império Romano, como é que funcionava a política da época, a economia da época, como é que era esse contexto histórico por trás da vida de Jesus Cristo. Então isso é importante que você compreenda. Ó, vai anotando tudo aí, tá? Depois você volta ao vídeo, assiste de novo, anota tudinho. O estilo literário do texto. Por exemplo, Jesus vira e mexe, ele conta uma parábola. O que isso significa? Ele está ilustrando algo, ele está mostrando algo de maneira alegórica ou de maneira figurativa para representar uma realidade espiritual. Então, quando uma parábola se apresenta, Jesus está querendo mostrar algo diferente para nós. Poesia é um estilo literário, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João são narrativas, é alguém narrando um fato, narrando fatos, mostrando para nós. Então, nem sempre esses fatos vão ter a mesma sequência. Lembra daquele texto de Jesus, que ele dorme no barco? E o barco é balançado para cá e para lá, e Jesus Cristo não acorda. Se você parar para pensar, Jesus Cristo estava muito cansado. Leia o texto anterior. É uma narração.
ele curou gente, ele andou muito a pé. Foi um dia cansativo. Quando ele entrou no barco, como homem que era, 100% homem, 100% Deus, não esquece isso não. Como homem que era, ele, dormiu, cansou. Então é importante você compreender esse processo, porque é uma narração, está narrando. Mas vão ter fatos desconexos. Tem um livro, que é um dos mais complexos da Bíblia, para juntar os fatos. Isaías. Isaías é o maior livro em conteúdo no Antigo Testamento. Ele tem mais palavras do que o livro de Salmos. Ele é mais denso que o livro de Salmos. São 66 capítulos. Se você pegar lá Isaías, são capítulos grandes. Só que são capítulos que às vezes não têm conexão. Uma coisa acontece aqui e começa a acontecer outra coisa num próximo capítulo que você não consegue ligar. Mas peraí, isso aqui deveria não estar aqui não. Isso deveria estar em outro lugar. Isso é por causa do estilo de literatura e da montagem dos textos e dos oráculos de Isaías. Então é importante que você vá se aprofundando nesse processo para você crescer mais e mais, tá bom? Outra coisa importante, a estrutura gramatical do texto. Né? Pegue as palavras. Eu falo isso muito com os meus alunos de análise de texto bíblico. Percebam os verbos. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde, tanto no grego quanto no português, é um verbo que está no imperativo. Se é imperativo, não é convite, é ordem. Porque tem outro caminho para a gente ir. Há outro caminho para a gente chegar ao céu, chegar a Deus, ter paz, ter a vida plena e abundante, a não ser Cristo. Então ele foi muito claro ao dizer, venham para mim. Não é para outro lugar, não é convite, não. É uma ordem, vinde. Só você ir no original. Por isso, a estrutura gramatical do texto, ela ajuda você a compreender isso e ajuda você a captar essas informações importantes. E, por último, aí, o quadro teológico do texto. O que isso significa, pastor Alessandro? Significa que há um ensino doutrinário, há informações que fazem parte de um conceito teológico, doutrinário. Mas é uma das últimas coisas que você vai perceber. Por quê? Porque se você partir logo para a teologia, você não está fazendo exegese, você está fazendo já a aplicação do texto. Você está fazendo a hermenêutica. Então, guarda bem isso que eu vou dizer. Exegese é você ficar no texto, entender o texto, compreender o texto e sugar todas as lições que o texto tem para dar com os olhos naquela época lá. Aquilo que o autor quis dizer para aquele pessoal lá. Ponto. Hermenêutica. Eu pego aquilo que o autor quis dizer lá, eu pego aquilo que o autor quis mostrar lá e trago para a vivência hoje, século 21, e busco levar cada vez mais as pessoas a viverem aquilo que eu estou lendo de uma maneira prática que dá para ser aplicado hoje. Porque tem coisas que não dá para ser aplicada hoje mais. Não vamos falar isso mais para frente. Tem coisas que já só parcialmente podemos fazer, porque totalmente não tem como vivermos mais, que é questões culturais. Né? Então é importante que você guarde isso para a sua compreensão. Tá bom? Contexto histórico do texto, estilo literário do texto, estrutura gramatical do texto e o quadro teológico do texto. Pastor, eu não sei grego, eu não sei hebraico. Anota aí, www.bibleub.com, bible.com, biblehub.com, biblehub.com. Esse site é maravilhoso e lá tem a Bíblia no grego já traduzida para você só pegar e passar o olho assim e saber, aquela palavra significa isso, aquela palavra significa aquilo. Já é um começo para você entender um pouco mais das línguas originais, tá bom? Vamos seguir aqui um pouquinho mais agora. Como fazer exegese? Então, o contexto histórico do texto, ele busca o quê? Encontrar quando tudo aconteceu. Quando aconteceu? Ah, mas Sansão foi lá e derrubou aquele templo lá de Dagon, não sei o quê. Quando isso? Qual ano? Que época era essa? Que período histórico era essa para Israel? Isso é o contexto histórico.
tá? Você precisa fazer uma análise social daquela época, como as pessoas viviam, como era a política daquele contexto. Por exemplo, eu falo isso muitas vezes nas pregações, nós não temos noção do que é monarquia. Vivemos numa república federativa, cheia de federações, estados. Então nós não temos noção do que é uma monarquia. Precisamos ter uma compreensão disso aí mais clara do nosso texto. Outra questão importante aí, como é que a gente faz exegese? Estilo literário do texto. Detectar o estilo que foi escrito. Então, eu vou repassar para você compreender bem isso, tá? Há muitos estilos na palavra de Deus. Então, olha lá, poesia, narrativa, profético. Rapaz, texto profético, principalmente essa época que nós estamos vivendo agora, quando fala de escatologia, todo mundo arrepia o cabelo. Porque todo mundo tem receio de ler e não interpretar bem os textos, mas existem maneiras de se enxergar e compreender os textos proféticos. Evangelhos, que também são narrativas. As cartas são epístolas, são direcionamentos. Havia um problema na igreja de Corinto. Paulo escreve, olha, recebi notícias aqui pelos da casa de Cloé, que a coisa não está muito boa aí não. Então eu quero dar algumas orientações para vocês. Não façam assim, não façam assim. Façam assim, façam assado. Vivam assim, não vivam assado. As cartas têm esse jeito de ser. Por isso que elas são muito práticas de leitura. São muito mais fáceis de se observar. Mas não é tão fácil assim não. Tá ok? Cuidado para você não cair nesse engano aí. Como disse, todos são palavras de Deus, mas não posso ler uma poesia como se lê uma carta. Numa carta, as questões diretas que são tratadas. Na poesia, há muita figura de linguagem. E ter esse conhecimento ajudará na interpretação textual. Quando foi a última vez que você ouviu um sermão no livro de Cantares de Salomão? Pensa aí. Está vendo como é que é difícil? Não é fácil interpretar poesia. Não é fácil. Interpretar poesia é complexo. Poucas pessoas se aventuram em mergulhar no livro de Cantares de Salomão e trazer mensagens bíblicas. Por quê? Porque é complexo a interpretação. Sabe, Jó não é fácil, Jó não é fácil. Sabe? Então há textos que são delicados, mas tempo, lembra, estudar a Bíblia é um labor. É dia a dia, é todo dia, é constância, é perseverança, que a palavra vai entrando e você vai compreendendo a verdade. Como fazer exegese? A estrutura gramatical. Então, eu falei agora há pouco que a Bíblia foi escrita em vários idiomas. Hoje temos muitos sites. Eu falei do www.bibleub.com. É um site, entra pelo navegador do Google Chrome, que você vai conseguir já, ele traduz automaticamente todo o site. É muito bom, muito bom. Várias versões em inglês são traduzidas automaticamente pelo Google, que está com uma tradução excelente hoje. Eis aí uma ferramenta prática. E para você que tem um celular Android, né, existe também um aplicativo, me fugiu aqui a mente agora o nome dele, mas é um aplicativo também muito bom, acho que é S-Word. É o S-Word. Baixa ele também no seu aplicativo, muito bom para você conseguir entender melhor algumas questões do grego, do hebraico, e por aí vai. Ah lá, e aí coloca um exemplo clássico, né, para vocês, que é a palavra amor. Como é complexo alguns processos, né? Nós temos ali a palavra ágape, a palavra filéu e a palavra eros. Todas as três significam amor. No português, se você for procurar na Bíblia, a palavra que está aqui é amor. Olha como é que a questão do português ela é complexa. A Bíblia fala que José não conheceu Maria. O que isso significa? Que José não teve intimidade com Maria. E aí Jesus Cristo fala, no Sermão do Monte, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheci. É o mesmo verbo, que significa o quê? Intimidade. Jesus não está dizendo que essas pessoas, elas estão perdidas para sempre. Elas estão dizendo que elas não tiveram intimidade com Ele. Olha como é que isso é complicado. Está vendo como é que conhecer o original e entender os verbos faz muita diferença? É isso que eu estou dizendo para você. Quando você faz um estudo gramatical, você consegue ir mais a fundo. Tá? E também nós temos aqui o quadro teológico do texto, que é como eu disse aqui, enxergamos a teologia, quer dizer, o real agir de Deus, daí tiramos os ensinamentos
no texto, quando então conseguimos compreender o verdadeiro sentido da passagem bíblica. Então, isso leva você e eu a uma compreensão mais profunda. Um perigo na interpretação do texto está onde a primeira coisa que faço é ir direto para a teologia e não passo pelo histórico, pelo gramatical, buscando ver nas entrelinhas os símbolos, as figuras, e daí já faço minha consideração teológica tecendo uma doutrina e dizendo que foi Deus quem disse. Então isso pode gerar problema, isso pode ser ruim, isso pode dar dor de cabeça para você não compreender bem o que está sendo dito. E aí, já partindo para o finalzinho da nossa aula, olha que interessante isso aqui. Conta-se uma história de um pregador que, ao ler Hebreus 11, versículo 6, que na versão corrigida diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Após ler o texto, bradou em alta voz: para ter fé tem que orar, pois o início do texto diz: ora. Olha que coisa maluca. Então olha só, esses equívocos acontecem pois já não paramos para ler com sabedoria dos textos bíblicos e já partimos para uma doutrina. O ora aí é um advérbio, gente, alternativo. Ora, você sai, ora, você fica. Mas para o pregador, se tornou um verbo ligado ao verbo orar. Então olha que erro terrível, que não pode acontecer com a gente. Por quê? Temos que fazer a exegese do jeito certo. Isso requer talvez um pouco mais de conhecimento do português, um pouco mais do conhecimento da leitura, ler com mais calma, ter amigos que leiam a Bíblia com você. Isso é legal, você ter pessoas que você possa perguntar, né? Eu vivo respondendo perguntas no WhatsApp para vários alunos que já viraram pastores, estão pastoreando, quando eles batem de frente com uma situação complicada de texto lá: pastor Alessandro, me ajuda a entender isso aqui. Porque não é fácil mesmo não. Mas eu quero convidar você a mergulhar nisso, a se aprofundar. Você vai ficar uma fera no estudo da palavra, vai saber muito. Para quê? Para ser semelhante a Jesus. Não é para ter conhecimento e achar que é melhor que os outros, não. Você vai ter para crescer, para amadurecer. Por isso, é hora de aprofundar na exegese. Faz o seguinte, fica a dica. Volta à aula, assiste de novo. Anota, perceba os detalhes. Eu repeti bastante para ficar bem claro o seu entendimento. E eu te convido a se preparar para a nossa próxima aula, que será uma bênção. Tá bom, querido? Vamos para o terceiro módulo. Nisso aí, vai compartilhando com seus amigos. Ajude o canal a crescer, ajude o Instagram a crescer, ajude o nosso Facebook a crescer, para que possamos, cada vez mais, compartilhar cursos assim e outros mais que virão para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.